Olá, boa noite, minha gente bonita. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos felizes porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, não é verdade? Então estamos felizes porque o Senhor nos reuniu aqui novamente, nos dando essa oportunidade de falar ao teu coração e, em primeiro lugar, ao meu coração. Então receba a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu vou te convidar novamente para você vestir o seu melhor sorriso, que é o que você tem de mais bonito. Vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz. Aqui é Ivani Santos e você. Eu estou feliz porque tá friozinho, tá gostoso, o inverno já está quase acabando, já estamos hoje começando já o mês de agosto, né? E aí, logo, do jeito que tá passando rápido o tempo, né, gente? Meu Deus do céu! Antigamente a gente tinha tempo para tudo. Hoje em dia a gente já não tem mais tempo. Se não se programar direitinho, no levantar de madrugada, você não consegue fazer as coisas. Quando você vê, amanhã já passou, o dia já passou, é tudo tão rápido, né? Fala a verdade, fala a verdade, fala a verdade. Gente, então, ó. Eu vou mandar os beijinhos aqui, vou corrigir, vou fazer duas correções da semana passada, né? É humano não reconhecer o erro que não é humano. Então, a semana passada, eu mandei beijinhos pra... Ai, só um minutinho, só um minutinho. Cadê? Achei minha canetinha aqui, minha ajudante querida. A semana passada eu mandei beijinhos para as duas netinhas da irmã Sônia Laranjeiras, que elas me pediram para mandar, só que eu confundi todinho o nome. É a Vitória e a Rebeca. A Rebeca e a Vitória. As netinhas da irmã Sônia Laranjeiras, que pediu beijinhos, né? Aí a irmã Ruth falou assim: Ivani, manda um beijo pro Guilherme, ele coloca na televisão toda semana pra mim e ele assiste junto, ele não perde seu programa. Então, beijo no seu coração, Guilherme, Deus te abençoe bastante. Muito obrigada, viu? Obrigada por auxiliar minha querida irmã Ruth aí e obrigada também por me assistir, seu papai, irmão Carlinho, todos vocês, a família. Que Deus esteja abençoando, tá? Lembrei de você, viu só? E esse final de semana foi muito feliz, porque nós tivemos aqui o aniversário da nossa igreja de 49 anos da MCM. Quero parabenizar todas as irmãs que fizeram parte, foi muito bonito, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom em todos os aspectos. Palavra, a música, as irmãs cantando foi maravilhoso, a equipe do louvor, Deus esteve abençoando a gente ali. Foi um tempo maravilhoso que tivemos, tudo de bom, caldo, bolo, a comida, foi tudo muito gostoso e o que mais nos alimentou foi a palavra do Senhor, que veio ao encontro de nossos corações, trazida, sabe por quem? Que Deus usou o vaso dele? Andréia Alves esteve aqui em Peruíbe, na nossa igreja, trazendo a palavra pra gente, foi um prazer muito grande receber ela. Um abraço gostoso, matar saudade, minha irmãzinha do coração. Então foi uma alegria muito grande receber a Andréia aqui. E nós ficamos muito felizes com a sua presença, Andréia. Que Deus continue te abençoando. Mi casa, su casa. A hora que precisar, está sempre convidada para vir aqui à nossa igreja em Peruíbe. E deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui sobre a abertura. Então, gente... tá. Outro errinho que eu cometi a semana passada foi que eu falei que, enquanto eu achava aqui, porque o nosso pastor sempre dizia, fala assim, quem achou o texto da palavra de Deus, quem achou o livro da Bíblia, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Quantas vezes eu já pedi misericórdia, mas é quase sempre amém. E aí eu falei tão alegremente, né? Eu falei, o nosso pastor Edmilson, da Primeira Igreja Batista de Americana. O pastor Edmilson é aqui, que eu fui muitos anos, 22 anos de Americana, lá no interior de São Paulo, região de Campinas, sempre falei, né? E lá o nosso pastor Rubem Nazaré dos Santos, beijo no coração, pastor, amo vocês aí, essa igreja tá aqui no meu coração. E aí eu falei o pastor da Primeira Igreja Batista de Americana, não, é pastor Edmilson Lara, Edmilson de Moraes Lara, é daqui da Primeira Igreja Batista de Peruíbe.
Calma, Ivani, não erre, não erre. Vai ser raro, humano. Tá bom, então. Aí já falei sobre os beijinhos, sobre... Ai, agora vamos lá. Perguntinha do dia. Ó, vocês fiquem ligadinhos, viu? Prestem atenção, porque agora começa a apertar o cerco, começa a ficar mais difícil um pouquinho as perguntas, tá? Se vocês achavam aquelas lá difíceis, vocês não viram nada. Vocês vão ver da agora pra diante o que vocês vão ver de perguntinhas, curiosidades bíblicas. É tão gostoso saber, né? É tão gostoso estudar, aprender, sabedoria vinda dos altos céus. Para que desperdiçar tempo com outras coisas, né? Vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus, um pouco mais da Bíblia. Hoje a minha coroinha tá aqui, pequenininha, mas está aqui. Tá friozinho hoje. E vamos à perguntinha do dia. Quero ver se você sabe. Eu acho que você sabe. E tem muita gente que vai saber. Daqui pra diante que começa a apertar o cerco. Por enquanto ainda tá leve. Peguei leve com vocês. Olha só essa pergunta, ó. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Você sabe disso? Pensa bem. Pensa aí na sua cachola. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Vai pensando aí, no finalzinho você dá quer dizer, eu dou a resposta para você, você vai ver se coincidiu com a sua resposta. Muita gente acerta, viu? Bastante gente vem falar para mim, Ivani, era Labão, Ivani, era isso, era aquilo. Me conta e eu fico super feliz, é sinal que tá vendo o programa, né? Que Deus abençoe, que eu possa sempre ser usada como um vaso para abençoar a tua vida. É o que eu pretendo, que o Senhor me abençoe dos altos céus para abençoar a sua vida. Olha, tem pronto, começou cedo hoje, já começou a enrolar a língua. Tem aqui um ditado popular, um textinho da Bíblia que diz assim, é um pensamento, isso, um pensamento, aqui bem legalzinho que eu gostei muito. Quando a gente fala sobre, né, a semana passada ainda falando sobre flores e espinhos, que muita gente se identificou e falou comigo que a gente tem que ser mais flores perfumadas do que cactos, né? Então, é normal, o cactus precisa existir, ele é muito valioso na natureza, todas as flores somos valiosas na natureza, né? Então, para você ver, ó, Davi não odiou Saul, mas manteve a distância necessária. Então, perdoe sim, mas entenda que algumas pessoas não são mais para você. Pense nisso. Pense nisso. Você já se magoou bastante, se muita gente já te feriu, se os espinhos da vida te ferem, perdoe. Perdoe porque você também às vezes é ferina. O que é ser ferina? Não é felina, não. É ser ferina. A gente acaba ferindo sim algumas pessoas, às vezes até sem perceber. Quando a gente vê, já foi, já falou, já magoou. E glória a Deus que temos ainda vida e oportunidade de pedir perdão e de perdoar também, né? Então, pense nisso, pense. Davi não odiou Saul. Olha lá, tirei um pouquinho só, meu amiguinho, já me embananei na leitura aqui. Eita, idade, vai chegando a idade, mas é assim mesmo, chega para todo mundo. Davi não odiou Saul. Ele não odiava, ele teve várias oportunidades de fazer o mal a Saul, ele não fez, porque ele era obediente e confiava no Senhor. Ele não odiou, mas manteve a distância necessária. Por quê? Porque ele sabia que se chegasse perto, ele ia fazer o mal para ele. Que ele odiava, ele sim odiava. Davi era ambicioso, queria o reino a todo custo, não aceitava que nenhum rei o substituísse, né? Então, mas Davi não odiou Saul. Porém, manteve a distância necessária, precisava, né? Então, perdoe sim, mas entenda, tem algumas pessoas que não são mais para você. Tem pessoas que já deixou bem claro suas escolhas, já deixou bem claro as suas intenções, os seus pensamentos sobre você. Então, não adianta ficar, né? É só Deus para trabalhar no coração de certas pessoas que te odeiam de graça, que decidiu que você
não serve para elas, então o que que você vai ficar fazendo? Ficar igual cachorrinho, lambendo, ficar atrás? Deus não quer isso pra gente. Deus quer pensamentos dos altos céus, positivo, Ele quer coisa boa pra gente. Ele dá muito mais além do que aquilo que pedimos e desejamos. Ele é nosso Pai, nós somos filhinhos queridos, somos todos diferentes um do outro. Diferente, tamanhos diferentes, formato diferente, né? Digitais diferentes, mas somos todos filhos de Deus, amados do Pai. Então, algum dedinho tem que ficar separadinho do outro, ó. O dedinho, o dedão se encontra, mas mora lá longinho do outro. Então, que podemos pensar nisso. Se alguma coisa está nos fazendo mal, e se as pessoas acham que você também faz mal para elas, ora por ela. Ou ame, perdoe, mas mantenha a distância necessária para você ter paz e para você também dar paz, tá bom? Se você sente que não é querida num lugar, não se humilhe, não se rebaixe, não fica indo atrás, porque essas pessoas ainda não te amam e ainda não te perdoam e ainda não aceitam você do jeito que você é. Então, para que sofrer, não é verdade? Então, pensemos nisso. A perguntinha tá feita. Pense aí na perguntinha. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial. Nos vemos já. Projeto de Deus. Olá, eu sou a Andréa Alves e estou aqui no programa Momento com Deus todas as quintas às 19 horas aqui na TV Itapetinga. Te espero. Projeto de Deus. Ah, prontinho, já voltamos. E aqui estamos felizes com a oportunidade que Deus nos deu para apresentar um programa e falar com o seu coração toda semana, que em primeiro lugar fala com o meu. Porque o Senhor ministra primeiro no meu coração, para depois ministrar no seu coração. Então, ó, vamos repetir a pergunta. Você sabe? Se você não sabia, você vai saber agora, junto comigo. É muito bom pesquisar e aprender. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Você sabe disso? Creio que você sabe sim. Gente, a leitura de hoje tá bem certinha, é do dia 1º de agosto, não sei de que ano, mas sempre é dia 1º de agosto. Opa, 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 já baguncei minha coroa para uma coroa. Então, hoje, a leitura de hoje fala sobre boas notícias. Quem é que não gosta de ter uma boa notícia, né? Quando alguém liga pra gente, às vezes fala assim, eu tenho uma boa e uma má notícia, qual que você quer primeiro, a boa ou a ruim? De qualquer forma, você vai dar as duas mesmo. Eu tinha uma vizinha minha lá de Americana que falava assim, ai, eu sei que você vai dar as duas mesmo, então tanto faz, a boa, a ruim, manda. É legal. E aí, aqui está falando sobre boas notícias que está em 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10. Quando Timóteo acaba de chegar da parte de você. Oh! Começou cedo hoje, anda, filha. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Isso era o apóstolo Paulo, que vinha lá, o mensageiro, o ajudante dele, né, o rapaz, o Timóteo, que era discípulo, né, do apóstolo Paulo. Aí ele chegou dando notícia lá da igreja em Tessalônica. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, ele tá feliz falando isso para eles, né, numa carta que ele enviou, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Que lindo, né? O amor é sempre lindo, lindo. 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10. Já tá aqui separadinho na minha Bíblia. Então vamos ler. Não posso falar separadinho, eu não sou cebolinha, é separado. Muita gente se incomoda até do jeito que a gente fala, mas o Senhor trabalha em cada coração. 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10. Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé. Eu vou caçar aqui meu ajudantinho. Vem aqui, minha ajudante, venha me ajudar.
Agora, Timóteo já voltou daí de Tessalônica e nos trouxe boas notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus e do amor que vocês têm uns pelos outros. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e o que tem tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Saudades. Ele tinha saudade dos irmãos de Tessalônica. Aí Timóteo contou que eles têm muita vontade de revê-lo, assim como ele também tem, né? As visitas são tão gostosas, sai e deixa aquele cheirinho de Cristo, perfume, o aroma de Cristo agradável e deixa uma saudade, deixa uma lembrança boa. Ele nos contou que vocês sempre lembram de nós com carinho e que têm tanta vontade de nos ver como nós temos de ver vocês. Assim, irmãos, em todas as nossas dificuldades e sofrimentos, o que nos animou foi a fé que vocês têm. Agora nós nos sentimos com mais vida porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. E assim podemos dar graças a Deus por vocês, agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Ai, que maravilha! Então, é uma visita bem-sucedida que Paulo fazia e levava a palavra para as igrejas que iam se formando, né? E o povo sentia saudade e vontade de revê-lo. Aí, na leiturinha de hoje, a respeito disso, diz assim, ó. Não há como olhar para esse texto sem pensar no valor das boas notícias. Ele sempre lembra um versículo de Provérbio que diz: como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Provérbios 25:13. Está lá, depois você lê em Provérbios, né? Que aqui já está falando o provérbio inteiro, então não precisa eu procurar lá na Bíblia, né? Vocês só anotam aí. Como o frescor da neve na época da colheita é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Estamos vivendo em um mundo que precisa de boas notícias. E como, né? De boas notícias. Elas são urgentes para restabelecer o equilíbrio, pois dioturnamente somos de tal maneira bombardeados por más notícias que muitos andam desequilibrados emocionalmente, com tristeza, desânimo, sem esperança e cheio de pessimismo. Tem gente que não quer mais nem sair de casa, de tanta notícia ruim que tem, fica se alimentando do que é ruim, de notícias ruins. Então você acha que todos os lugares são iguais, que todas as pessoas são iguais, você fica generalizando que só o mal, que não existe o bem, que não tem boa notícia para dar, que não tem nada de bom a acrescentar. Então a gente vai deteriorando a nossa mente pensando nessas coisas só ruins, né? Sem esperança e cheio de pessimismo. Certamente havia problemas entre os tessalonicenses. Quem não os tem, né? Em toda a comunidade de pessoas, da menor família aos povos inteiros, há problemas. As igrejas não são diferentes. Como muitos bem sabem, no entanto, Timóteo, depois de passar um tempo com aqueles irmãos, retorna ao apóstolo Paulo e se fixa tão somente nas boas notícias. As boas notícias. Não fica trazendo fofoca de como poderia estar ruim. É claro que, assim como falou aqui, né, o escritor, que notícias ruins sempre tem em todo lugar, mas você não pode se fixar nelas. Tem que pensar no lado bom. Aquele negócio de você olhar o copo meio cheio ou meio vazio, vai depender de você. O volume de água é o mesmo, mas você pode falar, ai, a água tá acabando, ou então falar assim, nossa, ainda tem bastante água, tá quase cheio. Consequentemente,
Timóteo, depois de passar um tempo com aqueles irmãos, retorna ao apóstolo Paulo e se fixa tão somente nas boas notícias. Consequentemente, isso trouxe vários resultados positivos para a vida do apóstolo, o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, ele ficou desejoso de vê-los. Se traz intriga, fofoca, coisinha ruim, o povo quer mais é se afastar, vale? Que eu quero que aquele lugar, que aquele povo. Eu não. Aí quando falou que o povo é alegre, feliz, é festeiro, e procura, tem muita fé em Deus e se firma na fé e procura fazer o bem, aí isso atrai pessoas. Como falamos, o bom perfume de Cristo, né? Em primeiro lugar, ele ficou desejoso de vê-los. Quando nos fixamos nos aspectos negativos das pessoas, da nossa família ou da nossa comunidade cristã, isso tira a alegria e a vontade de passar tempo com os membros do grupo, né? O desejo de estar, e tira o desejo de estar um com o outro. As boas novas também encorajam. Paulo, em meio às lutas, às tribulações comuns no ministério. Encorajam Paulo em meio às lutas e tribulações comuns no ministério. Está lá em 1 Tessalonicenses 3, tá aqui no versículo 7 e 8, que nós já lemos. Por fim, ele se sentiu grato pela vida. Por fim, nosso pastor fala bastante por fim, quando vai chegando no fim da mensagem. Aí, quando ele fala por fim, ainda tem mais 20 minutos. Tem mais 20 minutos de mensagem ainda, viajando. Quando fala por fim, todo mundo olha um pro outro e dá risadinha, mas ele é uma benção, uma benção, uma benção. As mensagens deles, assim, a gente sabe, não tem pressa de terminar. É tão boa, tão edificante, tão alimento para nossas almas e coração, que a gente não tem pressa. Não dói o corpo, não dá sede, que a gente leva a garrafinha de água ali e a gente se alimenta muito bem da palavra do Senhor. Esse servo é realmente muito valoroso. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, pastor Edmilson, para trazer alimento para nós outros, as suas ovelhinhas aqui. Por fim, ele se sentiu grato pela vida daqueles irmãos. Enquanto as más notícias quase sempre roubam nossa alegria e nos conduzem à reclamação, as boas enchem nossos corações de alegria e nos levam à gratidão. Por fim, a bênção que Paulo recebeu reverteu em benefício para quem o deixara tão feliz. Ele passou a orar intensamente por aqueles irmãos. Olha só! Seja um mensageiro de boas notícias, levando ânimo e alegria a quem ouve. Olha só que bênção! Por isso que eu digo que a Bíblia se renova a cada momento, nos enchendo de fé e esperança. E cada vez que a gente lê, a gente se renova, a gente se alimenta. Realmente é o pão do céu. É o pão do céu. É a boca de Deus falando com a gente. Então, muitas vezes nós mesmos temos esse hábito, sabia? Na Bíblia existe um nominho bem certinho para isso daí. Fofoca. E em vez de ser portador de boas notícias, de dar ânimo para quem vem, as pessoas só querem se afastar. Falam, eu não, o que eu vou fazer? O que eu quero com uma igreja dessa que só tem briga, intriga e contenda? E não pense vocês que a pessoa saindo desse lugar, indo para outro lugar, para outra igreja, que chegando lá, lógico, sabemos que no começo toda vassoura varre bem. A vassoura, quando é novinha, é uma bênção, varre super bem. Mas com o tempo, com o uso, com o excesso de uso, as coisas, ela vai se desgastando, uma hora vai precisar de substituição, vai precisar de uma outra vassoura. Então, não se iluda que a vassoura é eterna e é para sempre, não que é incorruptível, que ela também é corruptível. Então, se você chega num lugar e no começo vai estar tudo bem, beleza, maravilha, os irmãos receptivos, tá tudo gostoso, mas escuta o que eu vou te falar, se a tua fé não for firmada na rocha,
que é Cristo, se a sua fé não for firmada nele, quando você olhar para o lado, como Pedro olhou para as ondas, ele estava andando com Cristo, sobre as ondas, sobre o mar. Ele creu na palavra do Senhor, vem. E ele creu, confiou, acreditou e começou a andar com Cristo. E estava tudo bem. Aí quando ele começou a duvidar, falar, o que eu tô fazendo aqui? O mestre andando e todas essas ondas em volta batendo aí, essa escuridão, esse mar, que era madrugada, né? Certamente estava bem escuro. Quando ele olhou para os lados, tirou o olho do alvo, ele começou a naufragar. Cristo socorreu ele, mas que ele começou a naufragar, ele começou a afundar. Eu falando de novo do barquinho lá naufragando, a tempestade, não é nada disso. Pedro começou a afundar. Então, nós também, se a gente vai para a igreja e começa a olhar para problemas, para a vida de irmãos, para defeito de um, para defeito do outro, para hoje o louvor não foi bom, hoje não sei o que, aí começa a olhar para problemas, a gente não segue em frente. Você não tem que levar como exemplo a vida de alguém. Eu já falei várias vezes que esse alguém, essa pessoa que pode ser eu sim, por que não? Sou uma pessoa também igual. Não colocar a fé na gente. Tá certo que você ter admiração por uma pessoa, você levar como exemplo, por exemplo, nossa, aquela pessoa é assídua na igreja, aquela pessoa talentosa, aquela pessoa é trabalhadora, aquela pessoa nunca diz não. Tudo que é chamado para fazer, faz e faz com maestria. Tudo bem você admirar alguém. Ótimo, maravilhoso. Cumprimente, elogie, incentive e tudo. Mas não coloque a sua fé na pessoa, porque um certo momento a pessoa vai decepcionar. Porque ele é fraco, é falho, é pecador, assim como nós também. Então, colocamos a nossa fé em Cristo e só nele. Se alguma pessoa vai na igreja e começa a olhar para as falhas e defeitos, falar, aquela irmã ficou cochichando durante o culto, aquele irmão não fecha o olho para orar. Como você sabe? Oi? Como você sabe que o irmão não fechou o olho para orar? Certamente você olhou, né? Que foi um determinado momentinho, só para atrapalhar sua comunhão com Deus. Ó o rabinho lá do bichinho do mal lá, tirando a comunhão das pessoas na igreja, tirando o foco, tirando o objetivo de ir à igreja, que é louvar, engrandecer ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Então você vai lá para buscar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para louvar esse Deus, aí você se distrai com alguma coisa. Gente, não é impossível isso acontecer. E não é difícil também não. Isso acontece. E como acontece? No nosso meio e tudo. Então, quando alguém disse, era uma guerra entre o inimigo lá e tudo, ele falando para eles, estava cheio de anjos do mal, anjos, entre aspas, lá na igreja. Uma certa pessoa que contou, eu acho que é uma fábula, porque pode ser que a pessoa sonhou, teve um pesadelo, alguma coisa assim, mas visão, é meio difícil. Eu não vou duvidar quem sou eu para desacreditar ou acreditar em outras coisas. Mas uma certa visão que alguém via, que anjos lá no altar, assim, em cima, anjos mal. E atrás e na frente dos lados todinho. Aí alguém chegava bem e falava assim, escuta, por que vocês estão aqui, no meio dos crentes e aqui na igreja? Por que vocês não vão lá pro carnaval, pras boates, pros barzinhos, pra essas coisas assim na rua? Vai pra lá, deixa os crentes aqui servir ao Senhor. Você vem aqui atrapalhar a comunhão dos crentes. Fala assim, não. Porque lá, todos já são nossos. Lá, gente, o trabalho é menor, é apenas a manutenção, é apenas manter, que a desordem aconteça, que os crimes, assassinatos no final de cada festa, de coisa, de clube, essas coisas, aconteça. Então, lá apenas estão os meus menores. Os maiores e mais fortes têm e devem estar nas igrejas, porque a guerra, assim como no tempo de Jó, a guerra é bem contra o mal. É Deus contra Satanás, é ele querendo ganhar as almas. O diabo não desiste, o bichinho é tinhoso, trabalhador. Então ele quer ganhar justamente lá onde a guerra é maior. A guerra é maior, então os fortes dele tá lá, onde a guerra espiritual
guerra onde tem os irmãozinhos ali, buscando ao Senhor, tentando se regenerar, procurando, Senhor, me muda, Senhor, sonda-me, tira o que não te pertence, tira o que é de ruim. Pai, eu quero te louvar, Pai, eu quero te buscar. Pai, purifica o meu ser, purifica meu coração, eu me arrependo, por isso eu estou aqui. Tá certo que a intenção nem de todos é de estar lá para se consagrar, para crescer, para aprender e para pedir que o Senhor repare os seus erros, perdoe seus pecados. Nem todas as intenções, mas não vamos julgar intenções. Isso tem intenções, deixa com o Senhor. Mas assim, a maioria que tá lá, porque, gente, vocês vão de convir comigo que tem tanto lugar para você estar, para fazer o mal, para tipo assim, como que eu posso dizer? Para satisfazer o seu desejo, o ego, o desejo do seu corpo, da sua carne, do seu instinto humano. Tanto lugar tem para estar. Por que cargas d'água você iria estar dentro de uma igreja? Então a maioria que está lá, mesmo com a carne feio, emburrado, nós não sabemos qual é o motivo que tem, como ele está ali hoje, qual é a questão dele com Deus, com a família, com a esposa, com os filhos, mas está ali. E o Senhor contempla isso. Ele contempla a sua fé, meu irmão, ele contempla a sua fé, minha irmã. E outra, o importante é estar na presença do Senhor, o importante é andar com Deus, o importante é ouvir a palavra do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia fala, logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você vai ouvindo, aquilo vai incutindo no seu coração, inculcando. Tem uma hora que o Espírito Santo vai bater firme. Tem uma certa coisa que alguém vai falar, um cântico, um hino, o testemunho da vida de outra pessoa, uma mensagem do pastor que toca fundo no seu coração. Aí você fala, Pai, hoje o Senhor falou comigo. A gente dá glória a Deus, porque Deus está sempre falando com a gente. E agradeça, meu irmão. Se Deus falar com você, agradeça, minha irmã. Porque na hora que Deus se calar, aí é que mora o problema. Enquanto o Senhor Deus fala com você, é porque Ele te ama e quer te resgatar, quer te buscar, é a ovelhinha dele, Ele deixou lá as 99 do aprisco e foi buscar aquela ovelhinha caída, ovelhinha ferida lá no campo. Eram 100 ovelhas, uma se feriu, ficou para trás e o pastor foi buscar. E o pastor continua buscando hoje ainda. Ele é o seu pastor. Ele te ama, Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Então, se a gente vacilar, cair, escorrega numa valeta, escorrega num abismo, faz alguma coisa, o Senhor vai lá e te resgata. Isso com certeza. Então, se você está dentro de uma igreja e ouvindo a palavra do Senhor, não se preocupe com vozes paralelas, não se preocupe com olhares paralelos, não se preocupe com aparências paralelas. Cada um é diferente do outro. Se preocupe em você, com o seu espírito, com o seu coração, com buscar ao Senhor. Aí você vem pensamentos, vem, claro que vem. Estamos vivos, né? Então vem pensamentos, você afasta em nome de Jesus. Fala, eu rejeito esse pensamento em nome de Jesus. Eu amo e sou amada do Pai. Eu estou aqui porque eu sou separada e escolhida do Senhor para estar na presença do Senhor. E se Ele me trouxe aqui, Ele quer falar comigo. Então, eu vou ouvir, eu vou fechar meus ouvidos para todas essas vozes paralelas e eu vou ouvir a voz do Senhor. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque a tua serva ouve. Então, você é portador de boas notícias? Muitas vezes nós não somos. Eu vou admitir. Muitas vezes nós não somos. A fofoca, as maledicências, tão de perto nos rodeiam, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer cair. Nem sempre são boas notícias. É tão gostoso ter boas notícias, igual aqui em Tessalonicenses fala sobre o apóstolo Paulo, que o Timóteo veio trazer boas notícias para ele. Se ele quisesse, ele teria notícias ruins? Teria sim. Olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu havia separado um outro texto aqui,
que provavelmente eu traga semana que vem, eu estou na dependência do Senhor. Então eu digo o que Ele quer que eu diga. Eu consagro a minha vida, a minha boca, o meu ser, o meu pensamento ao Senhor. Então, às vezes eu sento ali para estudar, para saber o que eu vou trazer hoje. Eu sento com muita reverência, eu oro primeiro, né? E vou falar, então o Senhor traz aquilo que o teu coração precisa ouvir. Traz aquilo do que você está precisando. Não, nem eu sei, às vezes nem eu sei. Então, eu estava preparado um outro texto hoje, que até tem mais ou menos isso daqui. Eu não vou lembrar agora qual que é. Se é sobre o desânimo, ó, tem vários aqui separados. Deus me ouvirá, consideração. Eu vou ver, mas é sobre isso, mais ou menos que eu estava falando aqui para vocês, sobre boas notícias e notícias ruins. O mundo vai tentar te derrubar sempre. Ele vai tentar te fazer cair. Então, que nós possamos escutar sem ouvir. Sabe aquela historinha que você tem assim de olhar sem ver? Às vezes você tá olhando para uma pessoa assim, olhando fixamente, seriamente, mas o teu olhar tá ali, mas o seu pensamento tá longe. Você tá olhando sem ver. Às vezes a pessoa tá lá se matando. Às vezes a pessoa tá lá se matando, oi, e joga beijo, oi, tudo bem, oi, não sei o quê. E você assim, olhando sem ver, de repente dá um clique em você e fala, gente! Aí você fala assim, nossa, eu tava falando com você, de repente você dá um clique e você acorda assim. E também, o olhar sem ver é você olhar e não deixar aquilo subir pro teu coração, não deixar olhar, porque você é saudável, você é perfeita, você tem todas as suas funções funcionando, tato, olfato, paladar, visão, você tem tudo ali funcionando bonitinho. Então você vai olhar, você tá vendo certas coisas, passou o olho, não se detenha naquilo, não ver. E daí voltar, olhar de novo, aí olha de novo. Cada vez que você olha, você vê um ponto diferente, aquilo vai te parecer mais interessante aos seus olhos, como Eva fez com o fruto que a serpente ofereceu para ela. Então, o ouvir sem ouvir, escutar sem ouvir. Então, você escuta, mas você não leva adiante. Eu confesso que tenho um pouco de dificuldade e continuo orando a Deus para que Deus me mantenha a mente de Cristo em mim, renove a minha mente e me renove a cada dia. Porque todo mundo sabe que quem tem salão de beleza, salão de cabeleireira, manicures, no geral, que lida com a mulherada, meu filho, rola muita coisa, o pessoal fala bastante, o pessoal gosta de falar, e nem sempre é sobre si mesmo. Nem sempre é um testemunho da sua vida, nem sempre aproveitando a oportunidade para falar coisas concernentes ao reino, porque você sabe, a gente atende o público, atende o povo, então a gente nem sempre atende só, é uma bênção atender as irmãs, eu amo de paixão, elas me edificam, eu também faço a minha parte e é muito bom. Mas nem sempre a gente atende esse tipo, então as pessoas que vêm e que falam coisas e dão maus conselhos, porque tem sim, tem muito. O inimigo usa as vidas, as almas, as pessoas para te desviar do caminho, né? Então, você ouve, mas não escuta, ou é o contrário. Você escuta, mas não ouve, não deixa, não grava. Entra aqui, sai ali. Você retém só aquilo que te convém, aquilo que é bom para você, sabe? Ouviu? Respeita. Não desacata, não discute, não leva adiante, deixa, é o pensamento dela, respeita, é a vida dela, é a opinião dela. Cada um tem a sua opinião. Nós temos livre-arbítrio para viver como queremos. Então, eles acreditam no que querem e você respeita e deixa para lá, segue adiante. Segue adiante e continua com seus pensamentos aonde? No alto. No alto, que o meu olhar seja no alto de onde vem o meu socorro. E levo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se você puder,
levar alguma coisa boa para o seu irmão, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu cliente, se você puder levar uma palavra de fé, de ânimo, de bênção, de restauração, de cura para essas pessoas, para essas vidas, leve em nome do Senhor Jesus. Se não houver oportunidade, se não houver abertura, se não houver chance, então não leve nada. Apenas ouça, apenas deixa eu desabafar, converse. Numa hora certinha, o Espírito Santo vai preparar o terreno para você falar do amor de Deus para essa pessoa. Então, que possamos cada dia nos corrigir perante o Senhor e perante as pessoas, perante a humanidade, para não sermos portadores de más notícias. Vocês sabem que é muito falado ultimamente, está sempre sendo falado sobre fake news. Fake news virou uma palavra assim da moda, do momento. Aconteceram até mortes, diversas mortes por causa de fake news. Notícias falsas, notícias mentirosas. Então, que Deus nos proteja de levar más notícias, de ser portadores de má notícias. Que o Senhor nos livre em nome do Senhor Jesus. Eu não quero ser portadora de má notícia. Eu não quero. E se eu não quero, eu vou pedir ao Senhor todos os dias: Pai, queima a minha língua com a brasa viva do altar. Não me deixe, e que eu possa me corrigir diariamente, todos os dias, para o Senhor completar a boa obra em mim, aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para os meus irmãos. Amém? Espero que você tenha gostado dessa palavra, que de alguma forma tenha servido para o seu coração. Vamos então agora tomar uma aguinha e no próximo intervalo comercial, fica aí. Me espera que eu te espero. E já já, no próximo bloco, vai ter a respostinha da pergunta, uma poesia linda e a nossa oração. Projeto de Deus. Olá, eu sou a Andréa Alves e estou aqui no programa Momento com Deus todas as quintas, às 19 horas, aqui na TV Itapetinga. Te espero. Projeto de Deus. Olá, minha gente bonita, já estamos de volta. Teve uma hora ali no comecinho que eu fiquei desesperada procurando algo, que seria? Eu vou te confessar uma coisa, é porque é engraçado agora, falei, tudo que eu acho engraçado, acho interessante, eu divido com vocês, eu conto pra vocês. Deixa eu te contar. Sabe o que era? O lencinho de papel. Sabe por quê? Porque está frio. Está frio aqui, tá bastante frio, eu tô todo bem fechadinha aqui dentro, mas tá um ventinho frio. Hoje que o tempo deu uma melhoradinha, eu corri colocar um monte de roupa na máquina, trocar jogo de cama, né, e lavar cobertores e tudo, os roupões para poder se preparar para uma nova frente fria. E é assim que caminha a humanidade. E aí, o meu narizinho começou a escorrer. Escorrei e eu fiquei desesperada. Eu passava a mão toda hora, mas não é a mesma coisa. E aí eu disfarcei e falei que era minha amiguinha. Me perdoe, perdona-me. Ai, Jesus, só pela graça do Cordeiro. Esse bloco aqui, eu vou falar, vou fazer mais uma vez a perguntinha agora no começo do bloco. No final do bloco eu dou a respostinha, tá bom? Você vai ter a resposta. Então, aqui é o seguinte, é um enigma, né? Pergunta: quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou Jesus? Você sabe? Quantas vezes o galo cantou? Eu garanto que você sabe. Eu garanto que você sabe. Então, é o seguinte, vou falar uma poesia lindinha, lindinha, lindinha. Um poema bíblico também, porque nós amamos a Bíblia, é o nosso livro favorito, não é? Poema Oração do Poeta, de Antônio Costa. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhares para que eu não adormeça na morte. Ai, Deus, bom, vamos fazer de novo. Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu, ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ilumina meus versos, meu Senhor,
como tocha acesa na escuridão, refletindo para o mundo teu amor, tua misericórdia e teu perdão. Ilumina meus versos, meu Senhor, concede-me a tua inspiração para falar com ousadia e com vigor da tua maravilhosa redenção. Ajuda-me a refletir a esperança para o idoso, para o jovem e a criança que sofrem na vida de desamor. A apregoar que tu és a salvação durante a minha vida neste chão. Ilumina meus versos, meu Senhor. Que lindo, né? Essa é a oração do poeta. Então, vocês entenderam da primeira parte que tudo que você alimenta, ele cresce, não é verdade? Então, não odeie, perdoe, mas mantenha a distância necessária. E aqui diz assim, ó, tudo o que você alimenta cresce, então pare de alimentar tristezas, mágoa, gente chata. Alimente sua vida. Olha só, quantos erros hoje, Veni, se liga, mulher. Tudo que você alimenta cresce, então pare de alimentar tristezas, mágoas, gente chata, gente chata na sua vida que desgastam sua saúde mental. Que diria a nossa Andréia Alves, a sua saúde mental, para não desgastar a sua saúde mental. Alimente o quê? O que você pode alimentar? O amor, o bem, as pessoas legais, coisas que te tragam paz. Alimente o seu sorriso, o seu conhecimento e o seu bem-estar. É aquele versículo que fala, né? Ademais, irmão, tudo que é puro, tudo que é bom, agradável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Aquele versículo tem tudo a ver com isso aqui que a gente acabou de dizer, né? Tudo que você alimenta cresce, então pare de alimentar tristeza, as coisas que não te edificam. Aí sim, né? A respostinha da pergunta. Vamos fazer a respostinha da pergunta antes da oração? Aí depois eu oro por você e por mim também. O que vocês acham dessa pergunta? E eu já avisei para vocês no começo, né? Que de agora em diante as perguntas vão começar a ficar mais difíceis. Então, a irmã Nilza, beijo! Irmã Nilza, te amo de paixão. A irmã Nilza achou um livrinho lá do irmão Valdemir, antigo, de enigmas da Bíblia, perguntas e respostas. Ai, me acabei, tanta coisa. Gente do céu, eu tive que me desgastar para poder encontrar uma só. Dá vontade de fazer um monte, mas vai ser uma por vez. Vocês tenham paciência que vocês vão, aos pouquinhos a gente vai aprendendo mais. E é bom porque esses enigmas, essas perguntas faz a gente procurar, abrir a cabeça e às vezes a gente não esquece nunca mais. É bom anotar, viu? É bom anotar porque é muito gostoso, até nas brincadeiras, nos acampamentos, nos retiros, ou com os filhos, com os netos em casa, a gente testar o conhecimento, dar risada, brincar junto e depois dar resposta. É muito bom, sabia? Seria legal você ir anotando assim, todos os dias. As perguntas que são feitas. Então, olha aqui, ó. Quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Eu vou deixar só o versículo que tá, aí depois vocês acham que vai ser bastante, tem 3 referências aqui para achar na Bíblia, então aí depois vocês acham. Mas quantas vezes o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? Quantas? Quantas você falou? Se você falou uma vez, você acertou. Uma vez o galo cantou. Porque Jesus falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então o galo não cantou 3 vezes, é pegadinha. Foi Pedro que negou Jesus 3 vezes e aí sim o galo cantou. E aí ele se ligou, ele lembrou do que Jesus tinha falado e chorou amargamente. Então Pedro negou 3 vezes, mas o galo cantou uma vez só. Beleza, eu tô muito feliz com o nosso
encontro e a gente vai se encontrar toda semana aqui de novo. Você ora por mim e eu oro por você. Vamos orar então? Paizinho querido, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, na tua presença estou nesse momento, Pai, para pedir que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo hoje e agora, Pai. Derrama, Pai, as suas bênçãos, suas misericórdias, sua graça, Pai. E não deixe, Pai, essa pessoa passar por dificuldade. E se porventura passar, que o Senhor esteja sustentando e carregando no colo, segurando forte em suas mãos. Sabemos, Pai, que somos humanos que não estamos livres de problema, Pai. Cada dia, vivendo na Tua presença, sabemos que podemos contar com a Tua graça, a Tua misericórdia e a Sua proteção, Senhor. Problemas virão, mas o Senhor está conosco todos os dias. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, Senhor, para todo sempre. Por isso eu te agradeço, Pai. Te agradeço pelo encontro maravilhoso que tivemos aqui hoje. Te agradeço, Pai, porque o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui mais uma vez, Senhor. Te agradeço pela doce companhia dos meus ouvintes, ó Pai. Te agradeço pela palavra maravilhosa, ensinamentos que o Senhor nos traz todos os dias. Pai, continue nos ensinando. Continue, Senhor, nos dando a sua graça, porque sem Ti nós não somos nada, Pai. Que o Senhor venha corrigir os nossos erros a cada dia, que o Senhor venha nos conscientizar de que sem Ti não somos nada, que precisamos de Ti, Senhor, e que perdoa, Pai, de graça nossos pecados, Paizinho querido, por amor e por graça, Senhor. Sabemos que somos pecadores, Senhor. Por favor, nos perdoa e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo, continua conosco, fique com cada família, cada dificuldade que tenham, que o Senhor possa estar sustentando, Pai. Nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados e por amor de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, amém. Eu tô muito feliz. Você também tá feliz? Glória a Deus por isso. Se você tá feliz, então sorria. Sorria, não custa nada dar um sorriso. Sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste. Porque pior do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. Tá bom? Nos encontramos aqui semana que vem novamente. Muito obrigada e beijos no seu coração.